Já se perguntou por que você tem os problemas que tem? Por que você procrastina exatamente daquele jeito? Por que reage mal em situações específicas? Por que tem aqueles medos irracionais? Por que repete padrões que claramente não funcionam? Você provavelmente acredita que existe uma razão profunda, um trauma, uma ferida, algo significativo que explica quem você é. Mas e se eu te dissesse que não existe razão nenhuma? Talvez você tenha chegado aqui porque começou a perceber algo perturbador. Seus problemas não fazem sentido. Eles não têm uma narrativa bonita. Não há uma história profunda por trás. Eles simplesmente existem. E você não consegue explicar por quê. B.F. Skinner tinha uma verdade brutal que ninguém quer ouvir. Você não é o resultado de um design inteligente. Você é o resultado de erros de programação. Ele dizia que você não foi cuidadosamente moldado por experiências significativas. Você foi acidentalmente condicionado por contingências aleatórias, reforços mal calibrados, punições equivocadas e associações que nunca deveriam ter acontecido. Você não é quem você é por uma razão profunda. Você é quem você é porque o ambiente te programou errado. E agora você está rodando um software cheio de bugs, acreditando que esses bugs são sua personalidade. Aquele seu medo específico não tem significado profundo. Foi uma associação acidental que foi reforçada no momento errado. Aquela sua compulsão não é um sintoma de algo maior. É um comportamento que foi acidentalmente reforçado e agora você não consegue parar. Aquele seu padrão autodestrutivo não é autossabotagem inconsciente com propósito oculto. É simplesmente um erro de programação, um comportamento que foi reforçado em contingências específicas que não existem mais, mas o comportamento continua rodando. Skinner não acreditava em significado profundo, não acreditava em traumas fundadores, não acreditava que seus problemas têm propósito oculto. Ele acreditava que você é o resultado de acidentes comportamentais que foram solidificados através de repetição. E talvez a verdade mais insuportável seja esta: a maior parte de quem você é não deveria existir. São erros, bugs no sistema, comportamentos que foram instalados acidentalmente e agora rodam automaticamente, sem propósito, sem razão, sem significado. Você não é uma obra-prima psicológica. Você é um programa mau, escrito tentando funcionar num mundo para o qual não foi adequadamente programado. Se você sente que seus problemas não fazem sentido, que suas reações parecem desproporcionais, que você age de formas que você mesmo não entende, então este vídeo não é sobre encontrar significado profundo. É sobre reconhecer que não existe significado, apenas erros de programação, e que você está vivendo com as consequências de contingências aleatórias que moldaram você sem design, sem propósito, sem razão. Ente a psicologia tradicional. Enquanto Freud procurava significados ocultos, Jung procurava arquétipos universais e existencialistas procuravam propósito, Skinner dizia: não existe design, existe apenas contingência. Você não foi cuidadosamente moldado por experiências significativas. Você foi aleatoriamente condicionado por eventos que não tinham propósito de te moldar. Pense na sua infância. A psicologia tradicional te diz que cada experiência importante te formou intencionalmente, que seus pais, suas experiências, seus traumas te moldaram de formas específicas que explicam quem você é hoje. Mas Skinner diria: a maioria das coisas que te moldaram foram acidentes. Você tem medo de altura? Provavelmente não é porque caiu quando criança e isso criou um trauma profundo. Provavelmente é porque em algum momento você estava num lugar alto, sentiu um desconforto qualquer, talvez até não relacionado à altura, e aquele desconforto ficou associado à altura. Associação acidental, sem significado. Mas agora você tem medo. Você é perfeccionista? Provavelmente não. É porque seus pais eram exigentes e você internalizou um complexo de inadequação. Provavelmente é porque em algumas ocasiões específicas você foi reforçado quando fez algo perfeitamente e aquele reforço foi tão forte ou tão intermitente que você desenvolveu um padrão compulsivo, acidente de reforço, sem propósito, mas agora você não consegue parar. Você evita conflitos? Provavelmente não é porque você testemunhou algo traumático. Provavelmente é porque algumas vezes você evitou conflito e sentiu alívio imediato, e aquele alívio reforçou o comportamento de evitar, reforço negativo acidental, sem design. Mas agora você não consegue confrontar ninguém, e aqui está a verdade que ninguém quer aceitar. A maioria dos seus comportamentos não tem história significativa. Eles não têm narrativa profunda. Eles são apenas respostas que foram condicionadas em momentos aleatórios e agora rodam automaticamente. Skinner fez experimentos onde mostrava exatamente isso. Ele colocava pombos numa caixa e liberava comida em intervalos completamente aleatórios. Os pombos não tinham controle nenhum sobre quando a comida aparecia. Era puro acaso. Mas o que acontecia? Os pombos desenvolviam rituais bizarros. Um começava a girar em círculos. Outro batia a asa de um jeito específico. Outro pulava. Por quê? Porque eles acidentalmente faziam aquele movimento quando a comida aparecia. E
que criavam uma associação causal que não existia. Eles acreditavam que seu comportamento estava causando a comida, mas era puro acaso. Eles estavam respondendo a contingências imaginárias. Agora pense, quantos dos seus comportamentos são rituais de pombo supersticioso? Você faz certas coisas acreditando que elas têm propósito, que elas significam algo, que elas te protegem ou te ajudam, mas elas foram instaladas acidentalmente. São associações causais que não existem. São erros de programação que você está perpetuando. Skinner dizia, você não é o resultado de um plano. Você é o resultado de contingências caóticas que te moldaram sem nenhuma intenção de criar quem você é. Seus pais não te programaram intencionalmente. Eles acidentalmente reforçaram certos comportamentos e puniram outros, sem consistência, sem plano, sem entender o que estavam fazendo. E você absorveu tudo isso como se fosse design inteligente. A escola não te educou intencionalmente. Ela acidentalmente reforçou comportamentos de conformidade e puniu criatividade, sem perceber, sem querer, sem propósito. E você internalizou isso como se fosse quem você deveria ser. A sociedade não te moldou com cuidado. Ela acidentalmente reforçou ansiedades, inseguranças, compulsões através de mensagens inconsistentes, expectativas contraditórias, contingências mal calibradas. E você absorveu tudo como se fosse sua natureza. Você não é um design inteligente. Você é o acúmulo de erros de programação. E a razão pela qual você não consegue se entender completamente é porque não existe nada para entender. Só existe uma coleção aleatória de contingências que criaram comportamentos sem propósito. Mas vamos mais fundo. Como exatamente esses erros de programação foram instalados? Qual é a mecânica dos bugs comportamentais? Skinner identificou vários mecanismos através dos quais comportamentos errados são condicionados. E quando você entende esses mecanismos, você começa a ver que a maior parte de quem você é não deveria existir. Harrison, reforço acidental. Você faz algo. Por puro acaso, algo bom acontece logo depois. Seu cérebro cria uma associação causal. Agora você repete aquele comportamento, acreditando que ele causa o resultado bom, mas não causa. Foi puro acaso. Exemplo, você estava ansioso antes de uma prova. Você mordeu a caneta nervosamente. Você foi bem na prova. Agora, toda vez que você tem ansiedade, você morde algo. Não porque isso te acalma de verdade, mas porque foi acidentalmente reforçado uma vez. Erro 2. Punição inconsistente. Você faz algo. Às vezes é punido, às vezes não. Você não consegue prever quando vai ser punido. Então você desenvolve ansiedade generalizada em relação àquele comportamento, ou evita completamente, ou faz com medo constante. Exemplo, quando criança você se expressava livremente. Às vezes seus pais aceitavam, às vezes puniam duramente. Você nunca sabia qual seria a reação. Agora você tem ansiedade social crônica. Não porque algo traumático específico aconteceu, mas porque a punição inconsistente instalou medo generalizado. Erro 3. Generalização excessiva. Você teve uma experiência ruim com algo específico. Seu cérebro generalizou aquela experiência para categorias inteiras. Agora você evita coisas que não têm nada a ver com a experiência original. Exemplo, você foi rejeitado uma vez por alguém com características específicas, digamos, alguém mais extrovertido. Agora você evita pessoas extrovertidas em geral, não porque todas elas vão te rejeitar, mas porque seu cérebro generalizou um caso específico para uma categoria inteira. Erro 4. Extinção incompleta. Você tinha um comportamento que era reforçado. O reforço parou, mas o comportamento não extinguiu completamente. Ele continua acontecendo de forma intermitente, como um programa que não foi completamente deletado. Exemplo, quando criança você chorava e recebia atenção. Isso parou de funcionar quando você cresceu. Mas de vez em quando, em momentos de estresse, você ainda usa comportamentos dramáticos para conseguir atenção. Não porque funciona, mas porque o comportamento não foi completamente extinto. Erro 5. Condicionamento de ordem superior. Um estímulo neutro fica associado a algo que já tinha significado emocional. Agora aquele estímulo neutro dispara a mesma resposta emocional, mesmo sem conexão real. Exemplo, você teve uma experiência ruim enquanto ouvia uma música específica. Agora toda vez que ouve aquela música, sente mal-estar. A música não tem nada a ver com a experiência, mas ficou associada. Bug de programação. E aqui está o problema. Você está cheio desses bugs. Centenas, talvez milhares. Comportamentos que foram instalados acidentalmente, que não fazem sentido, que não servem propósito, mas que rodam automaticamente porque foram suficientemente reforçados no passado. Skinner dizia, se você pudesse ver o código do seu comportamento, você ficaria horrorizado. Seria um emaranhado de contingências mal escritas, loops infinitos sem propósito, condicionais que nunca deveriam ter sido criados. Você não é uma máquina bem projetada, você é um sistema operacional instável rodando em hardware limitado com software cheio de vírus comportamentais. E a pior parte, você defende esses bugs como se fossem sua
personalidade. Eu sou assim, é quem eu sou, sempre fui assim. Mas não, você não é nada. Você é apenas uma coleção de comportamentos condicionados, muitos dos quais são erros que foram instalados acidentalmente e nunca foram corrigidos. Então, se você é cheio de erros de programação, por que você não consegue simplesmente corrigir esses erros? Skinner tinha uma resposta devastadora. Os bugs se autopreservam. Quando um comportamento é suficientemente reforçado, ele cria suas próprias contingências de manutenção. Ele se torna resistente à extinção. Ele se protege. Vou te mostrar como isso funciona. Mecanismo 1, reforço intermitente. Os comportamentos mais difíceis de extinguir são aqueles que foram reforçados de forma intermitente. Não sempre, não nunca, mas de vez em quando imprevisível. Pense em comportamentos compulsivos. Você checa o celular compulsivamente. Na maioria das vezes não tem nada importante, mas de vez em quando tem. Aquele reforço intermitente mantém o comportamento vivo indefinidamente. Você persegue validação de pessoas que quase nunca te validam, mas de vez em quando elas validam. E aquele reforço raro é suficiente para manter você preso no padrão. Os piores bugs são mantidos por reforço intermitente e você não consegue eliminá-los, porque seu cérebro está sempre esperando o próximo reforço. Mecanismo 2, reforço negativo, alívio. Alguns comportamentos são mantidos não porque trazem algo bom, mas porque removem algo ruim, e remoção de desconforto é extremamente reforçadora. Você evita situações sociais. Toda vez que evita, sente alívio imediato. Aquele alívio reforça o comportamento de evitar. Então você continua evitando, e o comportamento se fortalece. Você procrastina. Toda vez que adia algo desconfortável, sente alívio temporário. Aquele alívio reforça a procrastinação. Então você continua procrastinando. Os bugs mantidos por reforço negativo são especialmente resistentes, porque o reforço alívio é imediato. E reforços imediatos sempre vencem reforços futuros. Mecanismo 3. Generalização de contextos. Um comportamento que foi condicionado num contexto específico começa a aparecer em contextos similares, e quanto mais aparece, mais se generaliza. Você desenvolveu ansiedade em situações de avaliação, provas, entrevistas. Aquela ansiedade começa a aparecer em qualquer situação onde você sente que está sendo julgado, e quanto mais aparece, mais contextos disparam a ansiedade. Agora você tem ansiedade generalizada, não porque teve milhares de experiências traumáticas, mas porque um comportamento específico generalizou descontroladamente. Mecanismo 4. Integração na identidade. O bug mais difícil de corrigir é aquele que você incorporou na sua identidade, que você defende como quem você é. Você é tímido, você é perfeccionista, você é ansioso. Você transformou comportamentos condicionados em essência, que agora corrigir esses comportamentos seria trair quem você acredita ser. Skinner via isso constantemente. Pessoas que vinham buscar mudança, mas resistiam a qualquer modificação real porque a mudança ameaçava a identidade que haviam construído em torno dos bugs. Eu sempre fui assim se torna uma defesa, uma justificativa, uma forma de proteger o bug de ser corrigido. E aqui está a verdade brutal. Você não quer corrigir todos os seus bugs, porque alguns deles te servem, não no sentido de serem funcionais, mas no sentido de te darem uma identidade, uma narrativa, uma razão para seus problemas. Se você corrigisse todos os bugs, quem você seria? Sem suas ansiedades características, suas compulsões familiares, seus padrões autodestrutivos reconhecíveis, quem sobraria? Então você mantém os bugs e chama isso de autenticidade, de ser quem você é, quando na verdade é apenas medo de debugar o sistema. Skinner dizia, as pessoas não querem funcionar melhor, elas querem entender por que não funcionam, porque entender cria narrativa, e narrativa cria identidade, e identidade, mesmo que disfuncional, é melhor que vazio, mas funcionar melhor exigiria abandonar a narrativa, exigiria reconhecer que não existe significado profundo, apenas bugs que poderiam ser corrigidos se você estivesse disposto a perder a identidade construída em torno deles. Mas se você é apenas uma coleção de erros de programação, por que você sente que existe algo mais profundo? Por que você acredita que seus problemas têm significado? Skinner tinha uma resposta. Você foi condicionado a criar narrativas. Humanos não suportam aleatoriedade, não suportam ausência de significado. Então, quando algo acontece sem razão aparente, você inventa uma razão. Você cria uma história que explique o inexplicável. Você tem ansiedade social, mas ansiedade sem causa é insuportável. Então você cria uma narrativa. Eu fui rejeitado quando criança. Eu testemunhei meus pais brigando. Eu sofri bullying. E talvez essas coisas tenham acontecido. Mas elas não são a causa da ansiedade. Elas são apenas eventos que você usou para construir uma narrativa causal. A ansiedade foi instalada por contingências mais mundanas, reforços inconsistentes, punições imprevisíveis, associações acidentais. Mas você não pode aceitar isso, porque isso significaria que não existe propósito.
certo. Então você cria um trauma fundador, uma história de origem, algo que explique. E essa história se torna real para você. Você começa a acreditar nela. Você conta para terapeutas, para amigos, para si mesmo. E quanto mais conta, mais real ela fica. Mas Skinner diria, a história é uma racionalização pós-fato. O comportamento veio primeiro. A explicação veio depois. E a explicação não tem nada a ver com a causa real. Pense em quantas vezes você já fez isso. Você age de determinada forma e depois inventa uma razão para ter agido assim. E a razão parece verdadeira, parece profunda, mas é apenas uma história que você criou para dar sentido ao que já aconteceu. Você terminou um relacionamento. Por quê? Você cria uma narrativa elaborada sobre incompatibilidade, diferenças fundamentais, timing errado. Mas a verdade pode ser muito mais simples. O relacionamento parou de ser reforçador. As contingências mudaram. Não existe significado profundo, apenas mudança nas contingências. Você escolheu uma carreira. Por quê? Você cria uma história sobre paixão, propósito, vocação. Mas a verdade pode ser, aquela carreira foi reforçada por aprovação social, segurança financeira, expectativas familiares. Não existe chamado profundo, apenas resposta a contingências específicas. Você tem um medo específico. Por quê? Você cria uma memória de algo traumático. Mas a verdade pode ser, foi uma associação acidental que foi reforçada. Não existe trauma fundador, apenas bug de programação. E aqui está o problema. A psicologia tradicional te encoraja a procurar esses significados profundos. Te diz que existe uma razão oculta, um propósito inconsciente, uma verdade enterrada. Mas Skinner diria, não existe nada enterrado. Você está cavando em busca de algo que não existe. E no processo de cavar, você está criando as próprias coisas que acredita estar descobrindo. A busca por significado cria significado. Mas o significado criado não é verdade. É apenas narrativa. E narrativa, por mais convincente que seja, não muda o fato de que você é um programa cheio de bugs, rodando em contingências aleatórias. Você quer acreditar que existe profundidade, porque profundidade dá dignidade. Faz você se sentir importante. Faz seus problemas parecerem significativos. Mas Skinner te tira essa dignidade. Ele diz, você não é profundo. Você é superficial. Você é uma máquina de estímulo-resposta que foi mal programada. E seus problemas não têm grandeza. São apenas erros de código. E talvez essa seja a verdade mais insuportável de todas. Você não é um mistério a ser desvendado. Você é um bug a ser corrigido. Mas se você é um erro de programação, quem é o culpado? Quem te programou errado? Skinner tinha uma resposta devastadora. Ninguém. O ambiente não foi projetado para te programar. Ele apenas existe. E você, tentando navegar esse ambiente, foi acidentalmente moldado por ele de formas que não fazem sentido. Pense na sociedade moderna. Ela não foi projetada pensando em como condicionar humanos de forma saudável. Ela evoluiu caoticamente e, no processo, criou contingências que instalam comportamentos disfuncionais em massa. Contingência moderna. 1. Reforço intermitente digital. Redes sociais usam esquemas de reforço intermitente intencionalmente. Você posta algo, às vezes recebe likes, às vezes não. Você nunca sabe, então você fica checando compulsivamente. Esse esquema de reforço é o mesmo que mantém apostadores viciados. E agora você está viciado em validação digital. Não porque você é fraco, mas porque o ambiente foi projetado, desta vez intencionalmente, para te viciar. Contingência moderna 2. Punição atrasada, reforço imediato. Você come junk food. Reforço imediato, sabor, prazer. Punição atrasada, saúde e peso. Seu cérebro foi moldado para responder a reforços imediatos. Então você continua comendo mal. Você procrastina. Reforço imediato, alívio. Punição atrasada, deadline, stress. Novamente, reforço imediato vence. O ambiente moderno está cheio de tentações onde o reforço é imediato e a punição é futura. E seu cérebro não foi programado para lidar com isso. Então você desenvolve comportamentos que são imediatamente reforçadores, mas destrutivos a longo prazo. Contingência moderna. 3. Excesso de estímulos. Você é bombardeado com estímulos constantemente. Notificações, mensagens, informações. Seu cérebro tenta responder a tudo. E no processo você fica ansioso, distraído, incapaz de focar. Não é déficit de atenção. É excesso de estímulos competindo por resposta. O ambiente está te programando para ser reativo, não proativo. E você acredita que o problema é você, quando na verdade é o ambiente mal calibrado. Contingência moderna. Comparação social infinita. Você vê versões editadas da vida de milhões de pessoas. Você compara sua realidade com as fantasias deles. Você se sente inadequado. Desenvolve ansiedade, depressão, insatisfação crônica. Não é insegurança pessoal. É contingência ambiental que instala insatisfação. O ambiente te coloca numa situação onde comparação constante é inevitável. E comparação constante sempre gera insatisfação. Skinner dizia, você não está doente, o ambiente está doente. Você está apenas respondendo às contingências que o ambiente criou. E essas contingências estão te programando de formas disfuncionais.
mais. Mas aqui está o problema. Você não pode mudar o ambiente social completo. Você não pode redesenhar a sociedade. Então você tem duas opções. Opção 1, continuar sendo programado pelo ambiente caótico e viver com os bugs que ele instala. Opção 2, escolher conscientemente os ambientes onde você se expõe e minimizar exposição a contingências disfuncionais. A segunda opção não é fácil. Exige reconhecer que você não é forte o suficiente para resistir a contingências ruins, que força de vontade não funciona contra esquemas de reforço bem calibrados, que você precisa evitar os estímulos, não tentar resistir a eles. Mas a maioria das pessoas escolhe a primeira opção, continua se expondo a ambientes que as programam mal, e depois se pergunta por que não consegue mudar. Skinner diria, você não muda porque está vivendo em contingências que mantêm os comportamentos antigos. E enquanto as contingências não mudarem, você não muda. Então, o que você faz com tudo isso? Se você é um erro de programação, se não existe significado profundo, se seus problemas são apenas bugs instalados acidentalmente, você pode corrigir? Skinner diria sim, mas não da forma que você imagina. Você não corrige bugs através de insight. Você não se cura entendendo por que você é assim. Entendimento não muda comportamento. Skinner repetia isso constantemente. Consciência é irrelevante. Você muda comportamento mudando contingências. É brutalmente simples e brutalmente difícil de aceitar. Passo 1. Identificar os comportamentos problema, não as causas, não os significados, apenas os comportamentos. O que exatamente você faz que você quer mudar? Exemplo, eu procrastino. Não eu tenho medo de fracassar. Não eu tenho trauma de perfeccionismo. Apenas eu procrastino. Passo 2. Identificar as contingências que mantêm o comportamento. O que acontece imediatamente antes do comportamento? O que acontece imediatamente depois? Exemplo, antes de procrastinar, você sente desconforto com a tarefa. Depois de procrastinar, fazendo algo mais agradável, você sente alívio imediato. Reforço negativo. Passo 3. Mudar as contingências. Você não muda o comportamento diretamente. Você muda o ambiente, de forma que o comportamento antigo não seja mais reforçado e o comportamento novo seja. Exemplo para procrastinação. Remover estímulos que disparam procrastinação. Celular em outro cômodo. Criar reforços imediatos para trabalhar. Timer de Deming Plus. Recompensa pequena após. Remover o reforço da procrastinação. Bloquear sites que você usa para procrastinar. Passo 4. Repetir até extinguir o comportamento antigo. Não é rápido, não é mágico. É repetição. O comportamento antigo foi instalado através de milhares de repetições. Vai ser extinto através de milhares de repetições do comportamento. Novo em contingências novas. E aqui está a parte que ninguém quer aceitar. Você não pode fazer isso sozinho. Não porque você é fraco, mas porque você é o próprio programa bugado tentando se debugar. Você precisa de contingências externas, accountability, estrutura, ambiente controlado. Porque se você confiar apenas em querer mudar, você vai falhar. Porque querer não muda contingências. Skinner dizia, terapia não é conversa. Terapia é redesign de contingências. Um bom terapeuta comportamental não te ajuda a entender por que você é assim. Ele te ajuda a criar um ambiente onde você não pode mais ser assim. Mas a maioria das pessoas não quer isso. Elas querem entender, querem significado, querem descobrir a razão profunda. E no processo de buscar razão profunda, elas perpetuam os bugs. Porque enquanto você está procurando significado, as contingências continuam operando. E comportamento segue contingências, não significados. Você pode passar anos em terapia entendendo por que você procrastina e continuar procrastinando. Porque entendimento não mudou as contingências que reforçam procrastinação. Ou você pode passar semanas redesenhando seu ambiente para que procrastinação não seja mais reforçada e parar de procrastinar, sem nunca entender por quê. Porque você não precisa entender. Você só precisa mudar as contingências. Skinner oferecia algo que ninguém quer. Mudança sem significado. Funcionar melhor sem nunca saber por que você funcionava mal. E para a maioria das pessoas isso é inaceitável. Porque significado é mais importante que funcionalidade. Narrativa é mais importante que mudança real. Mas se você realmente quer mudar, não entender, mas mudar, você precisa aceitar que você é um programa bugado. E programas bugados não se consertam através de insight. Eles se consertam através de reescrita de código. E no seu caso, o código são as contingências onde você vive. Agora chegamos ao núcleo da questão. Por que essa visão de Skinner é tão difícil de aceitar? Por que as pessoas resistem tão ferozmente à ideia de que são erros de programação? Skinner sabia a resposta. Porque isso destrói a dignidade humana como você a entende. Todas as outras psicologias te dão dignidade de alguma forma. Freud te dá profundidade inconsciente. Jung te dá arquétipos universais. Existencialistas te dão liberdade e responsabilidade. Humanistas te dão potencial de autorrealização. Mas Skinner te tira tudo isso. Ele diz, você não tem profundidade. Você não tem essência. Você não tem
livre-arbítrio. Você não tem potencial oculto. Você é apenas uma máquina de estímulo-resposta que foi mal calibrada por contingências aleatórias. E isso é insuportável, porque significa que, seus problemas não são especiais. Eles não são únicos, não são profundos, não têm significado particular. São apenas bugs comuns instalados por contingências comuns. Milhões de pessoas têm os mesmos bugs porque foram expostas a contingências similares. Sua ansiedade não é sua. É uma resposta padrão a contingências específicas. Sua depressão não é sua jornada pessoal. É um padrão comportamental instalado por ausência de reforços positivos. Sua compulsão não é parte de quem você é. É um loop de comportamento mal extinto. Você não é especial. Você é previsível. 2. Você não é o herói da sua história. Não existe jornada de autodescoberta. Não existe verdadeiro eu escondido esperando para emergir. Existe apenas um conjunto de comportamentos que pode ser modificado através de contingências. Você não está se encontrando. Você está sendo reprogramado por novos ambientes. E quando você acha que descobriu quem realmente é, você apenas estabilizou num novo conjunto de contingências. 3. Suas escolhas não provam nada sobre você. Você não escolhe corajosamente. Você responde a contingências que tornam certas respostas mais prováveis. Quando você decide mudar de carreira, você não está exercendo livre-arbítrio. Você está respondendo a um conjunto de reforços e punições que tornaram aquela resposta inevitável. Quando você escolhe amar alguém, você não está fazendo uma escolha profunda. Você está respondendo a estímulos que foram associados a reforço positivo. Suas escolhas não revelam sua essência. Elas apenas revelam suas contingências. 4. Não existe redenção através de sofrimento. Seu sofrimento não te torna mais profundo. Não te ensina lições importantes. Não é parte de uma jornada significativa. É apenas punição mal calibrada ou ausência de reforço positivo. Você não está crescendo através da dor. Você está apenas sofrendo. E sofrimento não tem propósito. Não constrói caráter. Apenas instala comportamentos de evitação. 5. Mudança não é heróica. Quando você muda, não é porque você teve coragem ou foi forte. É porque as contingências mudaram de forma que tornou o comportamento novo mais reforçador que o antigo. Você não merece crédito pela mudança. As contingências merecem. Você é apenas o organismo que respondeu como qualquer organismo responderia. E talvez essa seja a verdade mais devastadora. Você não importa da forma que pensava que importava. Você não é um agente livre fazendo escolhas significativas. Você é um programa respondendo a inputs. Seus sucessos não provam seu valor. Seus fracassos não provam sua inadequação. São apenas outputs de contingências específicas. Skinner destruía completamente a mitologia do eu. A ideia de que você é alguém especial, único com um propósito particular. Ele dizia, você é genérico, você é substituível. Você é o resultado previsível de contingências que qualquer organismo similar experimentaria. E as pessoas odeiam isso. Odeiam visceralmente. Porque toda a narrativa da vida moderna é construída sobre a ideia de que você é especial, que suas escolhas importam, que sua jornada tem significado, que você é o protagonista da sua própria história. Mas Skinner diz, não existe protagonista, existe apenas contingências. E você é um efeito colateral dessas contingências. Por isso ninguém suporta Skinner. Não porque ele está errado, mas porque se ele estiver certo, toda a estrutura de significado que você construiu desmorona. E a maioria das pessoas prefere viver com os bugs e manter o significado do que corrigir os bugs e perder a narrativa. Então, o que você faz se aceita que é um erro de programação? Como você vive com essa verdade? Skinner oferecia algo que parecia frio, mas era brutalmente prático. Pare de procurar significado e comece a otimizar funcionamento. Você não precisa entender por que você é assim. Você precisa identificar que comportamentos não estão funcionando e mudar as contingências que os mantêm. Você não precisa de narrativa profunda. Você precisa de ambiente bem projetado. Você não precisa de propósito transcendente. Você precisa de reforços positivos bem calibrados. Isso parece vazio? Talvez. Mas Skinner diria, você prefere uma vida cheia de significado, mas disfuncional, ou uma vida sem significado, mas que funciona? A maioria escolhe significado e vive mal, mas funcional. Alguns escolhem funcionamento e vivem bem, mas sem narrativa. E talvez exista uma terceira opção, uma que Skinner nunca articulou completamente, mas que está implícita no trabalho dele. Você pode funcionar bem e criar significado, mas reconhecendo que o significado é construído, não descoberto, que a narrativa é útil, não verdadeira, que o propósito é uma ferramenta psicológica, não uma verdade metafísica. Você pode dizer, sim, eu sou um erro de programação, mas posso escolher conscientemente as contingências que vão me reprogramar. E no processo de escolher contingências, eu crio algo que se parece com agência. Não é livre-arbítrio no sentido tradicional, mas é agência consciente sobre ambiente. Você não controla suas respostas, mas pode controlar, até certo ponto, os estímulos aos quais se expõe. Você não pode escolher não ser ansioso
ansioso numa situação específica, mas pode escolher evitar situações que instalam ansiedade desnecessária. Você não pode escolher ser disciplinado através de força de vontade, mas pode escolher ambientes que reforçam disciplina automaticamente. Você não pode escolher suas respostas emocionais, mas pode escolher que estímulos vai permitir em sua vida. E nessa escolha de ambiente, nesse design consciente de contingências, existe algo que se parece com liberdade. Não liberdade de resposta, mas liberdade de exposição. Skinner dizia, você nunca vai transcender o condicionamento, mas pode se tornar o arquiteto das suas próprias contingências. E isso é o mais próximo de liberdade que um organismo pode ter. Se você chegou até aqui, algo foi quebrado. Talvez você esteja sentindo resistência, raiva, desconforto profundo, porque reconhecer que você é um erro de programação destrói toda a narrativa que você construiu sobre quem você é. Ou talvez você esteja sentindo um alívio estranho, porque finalmente faz sentido, porque você não consegue mudar através de insight, porque entender não resolve, porque suas resoluções falham repetidamente. Skinner não estava oferecendo consolo, ele estava oferecendo verdade operacional. E verdade operacional é aquela que funciona, mesmo que doa. Você não está vendo este vídeo por acaso. Talvez você tenha chegado aqui exatamente quando percebeu que seus problemas não fazem sentido, que não existe narrativa profunda, que você está preso em padrões que não têm explicação significativa. Você não precisa aceitar tudo que Skinner disse, mas também não pode mais fingir que seus problemas são profundos, únicos, especiais. Eles são apenas bugs, comuns, previsíveis, corrigíveis. E talvez essa seja a notícia mais libertadora. Se você é um erro de programação, você pode ser debugado. Você não precisa de anos de terapia buscando significado profundo. Você precisa de semanas redesenhando contingências. Você não precisa entender por que você é assim. Você precisa mudar o ambiente que te faz ser assim. Você não precisa de insight. Você precisa de contingências melhores. E quando você muda as contingências, você muda. Não porque você cresceu, não porque você se encontrou, mas porque comportamento segue contingências. E você mudou as contingências. Skinner dizia, a questão não é quem você é que contingências estão operando. E quando você muda a segunda, a primeira se torna irrelevante. Você é um erro de programação. E isso não é trágico. É apenas verdade operacional. E com verdade operacional, você pode finalmente parar de procurar significado que não existe e começar a construir funcionamento que funciona. A narrativa vai resistir. A busca por profundidade vai resistir. O desejo de ser especial vai resistir. Mas as contingências não resistem. Elas apenas respondem. E talvez essa seja a única liberdade real. Reconhecer que você é um programa e começar a escrever código melhor.